Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Agora eu estou de volta nesse canal com tudo. Agora eu não quero deixar faltar vídeos. E hoje eu vim gravar um vídeo muito especial. É o vídeo mais especial de todos os vídeos do meu canal. E como vocês já viram no título, hoje eu vou contar pra vocês a minha história com o crochê. Como que começou a minha história com o crochê? Cada um tem a sua história, né? E eu tenho a minha. Então, hoje eu vim contar para vocês a minha história com o crochê. Eu comecei a aprender crochê ali pelos 20 e poucos anos. Agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, em 2025, eu estou com 46 anos. Então, eu aprendi mais ou menos há uns 22 anos. Eu aprendi o crochê. Como que eu comecei a aprender? Eu comecei a participar de um grupo de mães da minha igreja. Na época nem era mãe ainda, só que como eu era irmã da igreja, né? Eu seria futura mãe, então eu pude participar. Então nesse grupo de mães, a gente começou a aprender a fazer crochê em bicos de pano de prato, toalhinhas, aquelas toalhinhas redondinhas, pequenininhas, assim, igual as mulheres usavam antigamente para enfeitar suas estantes, suas prateleiras. Bordado, ponto cruz, ponto vagonite, ponto reto, todos esses pontos eu aprendi. A pintar pano de prato, crochê, tricô, o básico do tricô, os pontos assim, tipo, eu aprendi a fazer um número de pontos e ir subindo, crescendo pra, tipo, fazer um cachecol. Essas coisas assim, essas noções básicas de várias coisas eu aprendi. As irmãs lá que sabem me ensinaram a gente. E eu comecei a me interessar. Na época eu não trabalhava, né? Então eu comecei a fazer coisas em casa. E depois de um tempo, às vezes eu passava na frente de uma loja, que era bem pertinho da minha casa quando eu ia no mercado. E nessa loja, a mulher, a maioria das vezes ela estava lá na frente, fazendo o quê? Fazendo crochê. E eu comecei a passar ali e conversar com ela, fazer amizade com ela. E vindo aqueles crochê lá e me dizia que eu queria fazer, achava lindo porque ela fazia crochê no barbante, tapetes, essas coisas assim, trilho de mesa, outras coisas assim, sabe? Só que isso há 20 e poucos anos atrás, então não era o crochê tão qualificado como era hoje em dia. E conversa vai, conversa vem. Ela falou, eu falei que gostaria de aprender, gostaria de fazer, ela falou que poderia me ensinar. Então a gente conversou, então, e combinamos, então ela me cobrou um valorzinho muito simbólico. Então eu acho que, se eu não me engano, 2 vezes na semana ou 3 eu ia lá e ficava lá 1 hora lá fazendo aula lá, comprei o material, né? E comecei a então aprender e foi muito útil. Eu não lembro nem o nome dela, mas quem sabe se ela não estiver assistindo esse vídeo, eu te agradeço grandemente por isso, né? E a minha tia também me ajudou, me inspirou, me animou também, porque a minha tia também, né, fazia crochê há muitos e muitos anos. Então ali eu comecei a fazer tapetes aos poucos, assim, mais simples, assim, todos numa cor só. Principalmente no crochê filé, que é o crochê filé que eu tanto amo. Eu acho que o próximo vídeo que eu vou mostrar pra vocês vai ser de um tapete bem lindo que eu fiz no crochê filé, lembrança dos velhos tempos. Então, eu comecei a fazer tapetes para mim, para minha mãe, para o meu irmão, para minha tia, para minha prima, só para algumas pessoas assim. E eu demorava bastante para fazer, bem devagar, e não tinha intenção assim de ser meu trabalho, assim para vender, sabe? Então, eu só fazia uma vez ou outra. E nessa época que eu comecei, eu não tinha nem filhos. Depois eu tive filhos. Então, quando os filhos eram pequenos, eu fiquei muito tempo com algumas revistas, algumas linhas guardadas e não fiz nada. Aí, conforme eles foram crescendo um pouquinho, aí aos poucos eu comecei a fazer um pouco novamente, né? E quando que eu comecei a fazer crochê profissionalmente?
continuando, eu tive que dar uma pausa que o meu esposo chegou, né? Mas continuando, então, como que eu comecei a trabalhar profissionalmente com o crochê? Eu comecei, então, a trabalhar em 2019, sabe? Eu, eu me mudei de cidade e então eu morava próximo aos meus pais e os meus filhos não estudavam um de manhã, outro de tarde, não dava para mim trabalhar fora, né? E aí, então, eu resolvi começar a fazer crochê para vender. Eu comecei a fazer propaganda, minha mãe me ajudou também a fazer propaganda para as irmãs da minha igreja, para vizinhos, para pessoas conhecidas. E, e aí então eu tive uma encomenda, alguém encomendou uma peça, um jogo de banheiro, depois encomendou outra coisa e assim foi indo, né? E aí teve uns meses depois teve uma feira de, de artesãos, de pouquinhos artesãos, assim, alguns artesãos ali da localidade em que eu morava, né? Aí mais pessoas conheceram meu trabalho, aí eu tive alguma encomenda, algumas vendas, então a partir dali foi aumentando meu trabalho. E começou a aumentar mais ainda em 2020, que foi o ano da pandemia, que eu vim morar aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro atualmente, que eu já moro há 5 anos e meio aqui. Então, aqui na época da pandemia, também fiz amizades com vizinhas, com as amigas da igreja, com irmãs da igreja. Foi na época da pandemia eu vendi bem, porque as pessoas ficavam em casa, queriam essas casas bonitas e decoradas. Então, eu vendi vários jogos de suplá, os jogos americanos, né, que as pessoas botavam suas mesas postas, bem bonitas. E fui vendendo primeiro para conhecidos, depois eu comecei a publicar no Marketplace, nos grupos de WhatsApp, que aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de Brick. E a partir dali eu fui ficando mais conhecida, né? Eu criei meu Instagram, aí comecei a publicar as coisas no Instagram, também aparecer nos stories e também fui começando a gravar vídeos no canal, fui começando a aparecer no canal. Então, com o tempo, tudo foi aumentando e eu fui ficando mais conhecida e fui começando a vender mais para pessoas de fora, né? Então, essa foi a minha história, como que eu comecei no crochê, né? E como eu trabalho com crochê, assim, né? Então, eu já sei fazer o crochê há mais de 20 anos, mas profissionalmente, então, eu trabalho há mais ou menos uns 6 anos que eu trabalho, então, profissionalmente com crochê. Tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha gostado de conhecer um pouco da minha história, né? E que você esteja gostando do meu canal, que você assista os outros vídeos, assista os vídeos antigos, assiste os vídeos que vão vir a partir de agora, que eu quero postar cada vez mais vídeos. Eu tenho alguns vídeos gravados que eu vou repostar, tá? Eu vou repostar esses vídeos. Eu tava mexendo no meu celular e achei alguns vídeos antigos, então eu vou começar a repostar de peças antigas. Algumas eu ainda tenho na minha pronta entrega, algumas eu não tenho mais, já foram vendidas, mas então eu vou mostrar. E a partir de agora eu quero ver, se possível, eu mostrar todas as peças que eu for fazendo, mostrar pra vocês, tá bom? E o vídeo que eu vou mostrar pra vocês, não sei se vai ser o próximo ou o outro, vai ser então dessa peça que eu falei, que conta um pouco, mais um pouco da minha história com o crochê, tá bom? Então espero que você tenha gostado, curta, comenta, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, tá? E olha todos os meus vídeos. Muito obrigada por tudo, tá bom? Deus abençoe a sua vida e a sua família. Tchau!